Tá, beleza, tá gravando já. Depois eu vou disponibilizar através do próprio Moodle, tá, a gravação. Vou mostrar para vocês como é que tá configurado o Moodle lá, vocês vão ver que já tem bastante conteúdo. Deixa eu até copiar o link aqui para vocês. Eu vou colocar o link aqui no chat. Então vocês vão acessar esse link aí e vão fazer a inscrição, tá? Vocês têm que se inscrever no curso. E aí todo o funcionamento da disciplina vai ser através desse curso no Moodle aqui, que eu acabei de postar o link aqui no chat para vocês, tá? Tá, então eu sou o professor Clebson, eu vou dar disciplina de Física 1 para vocês. Ontem vocês tiveram a recepção aos calouros, mas eu não pude participar porque a gente tinha uma outra reunião lá do nosso departamento, tá? Tá, então o que a gente vai fazer aqui nessa aula, né? Então eu vou explicar como é que vai ser o funcionamento da disciplina. Eu acho que deve dar mais ou menos 1 hora só, tá? E daí depois eu libero vocês. E vai discutir como é que funciona a avaliação, mostrar ali o Moodle, mostrar os materiais que a gente vai utilizar, tá? Tá, então essa informação aqui é bastante importante, tá? É o meu e-mail aqui. Se vocês precisarem entrar em contato comigo assim, por alguma razão assim, preciso saber isso agora ou em pouco tempo, aí vocês têm que mandar e-mail para mim. Porque se vocês mandarem alguma mensagem para mim no Moodle, eu às vezes demoro para ver, tá? Então acho que é melhor vocês anotarem pelo menos o meu e-mail caso vocês tenham necessidade de ter alguma dúvida um pouco mais urgente, tá? Tá, então só brevemente, né, vou falar quais são os objetivos gerais aqui da formação do ensino superior, porque meio que é um gancho para a nossa disciplina, tá? Então, assim, a ideia dos cursos é formar um profissional capacitado, tá? E aí um profissional capacitado tem várias características dele que tem que ser desenvolvidas ao longo do curso de graduação para que ele chegue no final e ele seja capaz de desenvolver a profissão, né? Então a gente tem que ter uma disciplina, tem que ser persistente, tem que ser bastante independente, tá? Se estou num curso de computação, acho que é um curso que ele tem muito uma característica de renovação das tecnologias, né? Então, às vezes, uma coisa que nem existe hoje, daqui a 5 anos vai ser a coisa mais importante, que vai ter uma empregabilidade maior, né? Então, é importante que vocês tenham uma independência para vocês buscarem esses recursos e serem capazes de entendê-los e conseguir aprender de uma maneira independente, tá? Então, pensamento lógico, capacidade de pesquisa, comunicação clara, interação com grupos, né? São todas características que, de certa forma, elas vão estar presentes nessa disciplina de física, né? Então, a disciplina de física, por que a gente precisa de uma disciplina, né? No sentido de que a gente tem que ir lá e, mesmo não querendo, às vezes a gente tem que sentar lá e estudar, né? Uma disciplina bastante puxada, tá? Vocês vão, provavelmente em breve, vocês vão perceber aí que as disciplinas que são mais difíceis são cálculo, física e geometria analítica no primeiro semestre, né? Então, são disciplinas que vão tomar bastante do tempo de vocês. Muitas coisas às vezes vão ser difíceis de vocês entenderem, mas vocês vão ter que ser persistentes, tá? Eu acho que o maior problema, na verdade, que a disciplina de física traz é o uso da matemática, e a matemática ela é uma disciplina exigente, né? Pô, se você errar um sinal, tá tudo errado, né? Então acaba que no final das contas a gente às vezes traz lá do ensino médio uma dificuldade, muitas coisas que ficaram ali soltas e pode ser um pouco difícil, tá? O pensamento lógico está bastante ligado aí à questão do uso da matemática, né? Capacidade de pesquisa é uma característica também que a gente procura desenvolver aí na hora de trabalhar, principalmente a questão do laboratório, tá? E assim como comunicação clara e interação em grupos com objetivos específicos, né? Uma coisa que a gente procura desenvolver um pouco lá no laboratório. Claro que vai ser uma coisa muito simples, né? Mas aos poucos a gente vai, ao longo do curso, vocês vão desenvolver mais essas características em disciplinas que são um pouco mais avançadas, tá? A Física 1 em específico, né? É uma disciplina que
ela tem um caráter experimental e um caráter teórico, né? Claro que o caráter teórico acaba sendo bastante, tem um peso muito maior, né? Acaba sendo bem mais puxado do que a parte do laboratório, mas como a física é uma disciplina experimental, é importante que a gente é, faça alguns experimentos, mesmo que sejam num caráter didático, tá? Então a gente vai fazer 4 experimentos ao longo do curso, vai ter uns 3 meses de aula, tá? E que o semestre vai terminar dia 20 de dezembro, tá? Esse dia 20 de dezembro seria a entrega das notas finais, né? Então na semana anterior já, que 20 de dezembro é uma segunda-feira, então na semana anterior a gente já vai finalizar na quarta-feira fazendo a recuperação final, tá? Então, o semestre, não sei se vocês ficaram sabendo, mas ele tá curto, tá bem mais curto do que ele deveria ser, né? Normalmente o semestre ele tem aí em torno de 4 meses e aí ele tá com 3 meses, assim, sendo muito generoso, né? Então, acaba que a disciplina está bastante puxada, tá? Então, como está escrito aqui, né, a gente tem 2 caráteres importantes aí, que são essa parte experimental e essa parte teórica, e a gente vai aproveitar essa parte experimental para apresentar alguns conteúdos que são bastante importantes do ponto de vista de atuação em laboratório, né? Não sei se vocês vão ter outros laboratórios como de química, se tem alguma coisa às vezes específica lá do curso de vocês que vocês vão ter que seja experimental, nesse tipo de obtenção de dados experimentais, né? Coisa mão na massa, com certeza vocês vão ter, né? Mas eu acho assim que é uma oportunidade bastante interessante para ver algumas técnicas que são bastante importantes para todo o método científico em si, tá? Uma coisa que é importante notar é que o objetivo da parte de teoria é um pouco diferente do objetivo da parte do laboratório, né? A gente costuma olhar para a teoria assim com modelos prontos em que a gente já sabe que eles funcionam porque eles foram bastante testados e a gente procura pegar essas previsões teóricas e, por exemplo, eu sei lá a constante da aceleração da gravidade. Vou tentar prever quanto tempo demora para o objeto cair os últimos, sei lá, 20% da, da, da queda dele. Né? Digamos que ele cai uma certa distância, os últimos 20%, quanto tempo ele demora. Né? Então, a gente utiliza a aceleração da gravidade para poder determinar esse tipo de informação. No laboratório isso é um pouco diferente, né? Como que você obtém o valor da aceleração da gravidade? Isso é uma constante física, né? Bom, saber distância e tempo é fácil, né? Por que você vai pegar e ficar calculando a distância se você pode simplesmente medir ela, né, usando uma trena? Então a ideia do laboratório é justamente obter as constantes físicas que são utilizadas na teoria, tá? Então eles têm esse caráter complementar, né? Quais são os objetivos da parte de teoria, né? Desenvolver capacidade de cálculo e abstração. Às vezes o pessoal começa a sofrer um pouco na disciplina e fica pensando, por que a gente tem isso? Para poder desenvolver capacidade de cálculo e abstração, porque são coisas importantes num curso de engenharia de computação, né? Então, claro, expor conteúdos e leis físicas, né? Leis e modelos físicos. E esses conteúdos eles eu pode dividir assim, em 2 coisas, né? Ou ele tem utilidade direta, você vai empregar isso em algum momento da sua vida profissional, ou ele vai ser a base para alguma coisa que você vai empregar na sua vida profissional, né? Então, Física 1 a gente vai ver o básico de física, meio que a base mesmo, assim, a gente vai falar de vetor, vai falar de posição, deslocamento, e essas coisas a gente vai utilizar para depois falar lá de eletromagnetismo, lá em Física 3. Eletromagnetismo é extremamente importante para um curso de engenharia da computação, né? Então, a disciplina tem esse caráter o curso como um todo, na verdade, né? De ir construindo o conhecimento, colocando, empilhando uma coisinha em cima da outra, né? Então, se a base estiver ruim, tudo desmorona, né? Uma coisa que vocês vão ver aqui que não tem um conteúdo assim que está escrito aqui numa terceira bolinha, esse conteúdo é inútil. Não tem. Porque o conteúdo, se ele está aqui, ele vai ser utilizado diretamente ou ele vai ser base para alguma coisa que vai ser utilizada diretamente, porque os cursos, eles sempre estão num dilema, né? Tem 3 coisas que seria interessante de ver, mas só tem tempo para colocar meia.
qual das 12,5 a gente vai jogar fora, né? Se física 1 não for jogado fora é porque tem que estar aqui, tá? A parte experimental, né? Quais são os objetivos, né? Verificar as validades das leis físicas. Claro que a gente não vai ter muita coisa para verificar, nada é muito novidade, né? Uma disciplina de física 1 introdutória. Mas é interessante a gente tentar ali ver, porque a gente vai ver os métodos que são utilizados para validar as leis físicas, né? Desenvolver um pouco a capacidade de trabalho em grupo, né? Então a gente vai fazer os trabalhos de laboratório em grupo. E também, então, como falei, né? Aprender a analisar dados experimentais obtendo valores e parâmetros de interesse como constantes físicas, né? A aceleração da gravidade é sempre uma coisa que é bastante calculada nesses experimentos aí. Então, quais são os pré-requisitos da disciplina, né? Bem, assim, muitas coisas a gente vai revendo aos poucos, né? E tem muita coisa que vocês vão aprender que vocês já vão utilizar aí nessas disciplinas de física, né? É interessante assim que vocês vão fazer cálculo e física ao mesmo tempo, né? Provavelmente lá na segunda aula eu já vou começar a falar de derivada. Quer dizer que vocês têm que saber já derivada? Não. Eu vou falar assim, dar uma introdução bem de passagem, assim. E aí lá em laboratório, lá em cálculo vocês vão ver exatamente a definição da derivada, quando que ela existe, quando que ela não existe, derivada direita, derivada esquerda, e por aí vai, tá? Então, meio que assim, a física ela é muito um motivador para vocês aprenderem cálculo, porque tem muita coisa que se calcula em física utilizando o cálculo diferencial integral, tá? Então, essas são coisas que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Mas tem coisas que são assim considerados conteúdos pregressos, né? Então, expressões algébricas, é conteúdo acho da sexta série. Frações, não sei quando que é ver fração, não é mais, deve ser sétima. Equação, deve ver lá já na quinta série. Função já é coisa do conteúdo do ensino médio, né? Aí vocês vão ver lá, tem o conjunto imagem, domínio, contradomínio. Não precisa de tudo isso aí não, tá? Mas a gente precisa de uma noção, pelo menos, de função. Não precisa lembrar de tudo, mas alguma coisa precisa lembrar. Polinômio, um tipo de função, né? Mas é um tipo de função que é muito comum de aparecer em física. A gente vai utilizar, claro que não precisa saber tudo de polinômio, mas precisa lembrar o que é um polinômio, pelo menos, né? Função lá, tipo uma constante vezes x, mais uma constante vezes x ao quadrado, mais uma outra constante vezes x ao cubo, e assim vai, né? O que a gente vai fazer, usar bastante é gráfico, tá? Claro que vai ser mais uma questão de interpretação dos gráficos, né? Mas a gente vai ver em laboratório lá que a gente precisa fazer muito gráfico também. Parece meio besta, né? Falar, não, gráfico é um negócio tão simples, né? Mas gráfico tem uma série de regrinhas para fazer e assim, é engraçado que gráfico não tem assim, faz assim que vai dar certo. Gráfico é meio uma coisa assim, você pode fazer qualquer coisa, desde que você não faça isso, 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 e aquilo, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. Assim, tem muita coisa que você não deve fazer num gráfico. Mas não tem uma regra assim, você tem que fazer dessa maneira que é sempre assim que se faz gráfico, tá? Ele depende muito daquilo que você quer mostrar, né? Afinal, ele é basicamente uma figura, né? Função trigonométrica a gente vai usar muito, tá? Porque a gente usa função trigonométrica e função trigonométrica inversa quando a gente vai falar lá de decomposição vetorial, tá? Então, é muito comum que a gente tem que trabalhar com essas funções trigonométricas aí. Então, geometria plana lá, triângulo retângulo é bastante utilizado, tá? E também sistemas de equações. Sistemas de equações aparecem muito quando a gente vai trabalhar com dinâmica. Então, lá, sistemas que têm várias forças, né? A gente usa muitos sistemas de equações lineares para poder resolver. Inclusive, sistemas de equações lineares é uma aplicação extremamente ampla, né? Acho que um dos primeiros programas que foram feitos para computador eram justamente para resolver sistemas de equações lineares, né? Tem aqueles pacotes escritos em Fortran, assim, que são extremamente arcaicos, mas são extremamente otimizados, então todo mundo usa até hoje. É meio que assim, a gênese da computação está justamente aí em fazer esse tipo de conta, tá? Então, o sistema de equação a gente usa muito. Se vocês têm alguma dificuldade de algum desses conteúdos aí, assim, seria interessante que vocês revisassem se vocês tivessem tempo, mas eu duvido muito que vocês vão ter tempo, tá? Então,
Primeiro semestre é muito comum isso, né? A gente chega aqui e vai sofrer um pouco com algumas coisas, vai ter que dar uma corrida atrás, tá? Então não dá para deixar para a última hora, tá? Então uma coisa que eu observo há muito tempo, aconteceu comigo, então, também quando eu estava fazendo graduação, né? A gente chega muito sem noção de qual que é a carga de cobrança que a gente tem nas disciplinas de ensino superior. E aí a gente fica lá aquele primeiro semana, primeiras 2 semanas, às vezes até um mês, meio moscando, assim, a gente tá meio assim, se adaptando a uma vida nova, às vezes está morando em outra cidade. E aí quando chega a primeira prova, a gente vai estudar um dia antes da prova e a gente leva um ferro gigante, assim. Então, assim, olha, vocês têm que começar a estudar amanhã, tá? Não dá para deixar muito tempo passar. No máximo segunda-feira, tá? Se vocês tiverem muita dificuldade, nunca ouviram falar de alguma dessas coisas aqui, pelo menos dá uma procurada na Wikipédia, tá? Para dar uma lida no que é isso. E aí vai ter alguma indicação lá. Às vezes vocês não lembram do nome, né? Mas vocês chegam lá e veem, não, isso daqui eu sei o que é. Mas uma coisa também importante é que matemática é igual, sei lá, karatê. Não adianta você ver um monte de filme e alguém fazendo alguma coisa. Você tem que ir lá e treinar, tá? Então vocês têm que fazer exercícios para poder ficarem bons no assunto. Os conteúdos da disciplina basicamente são esses tópicos aqui, ó. Cinemática, vocês vão ver lá movimentos com velocidade constante, movimentos com aceleração constante, depois a gente vai ver cinemática bidimensional, né? Então lançamento oblíquo, esse tipo, né? Então vocês vão lembrar lá do ensino médio algumas coisas aqui. Dinâmica, mesma coisa, vai ser lá conteúdo que também vocês veem no ensino médio. Força, aceleração, sistemas em equilíbrio, sistemas com aceleração, depois energia, conservação de energia. Também vocês com certeza já viram isso. Quer dizer, com certeza não, já teve aluno que me falou assim, professor, então, eu estava na escola pública e nunca tinha professor de física. Passei lá 3 anos e tive 3 aulas de física. Então, não sei, né? Pode acontecer com algum de vocês também, né? Daí vem aqui o momento linear e conservação do momento linear. Esse momento linear vocês talvez conheçam por quantidade de movimento, é a mesma coisa, tá? Depois o primeiro assunto que é novidade, mesmo assim, é rotações. Mas também não é tão novidade porque a gente vai ver cinemática da rotação, dinâmica da rotação, energia e conservação do momento angular, né? Na verdade, como o semestre está meio curto, eu cortei essa parte de conservação do momento angular. Mas a gente vai ver uma parte das rotações, que é a parte mais importante, tá? Qual que é a diferença, então, em relação a fazer ensino médio e fazer ensino superior? A diferença é que, assim, vai ser cobrado aqui. Não vai dar para só ficar naquela de, tipo, só aplicar na fórmula, vocês vão ter que ler o problema e interpretar, aplicar as coisas. O nível de cobrança é bem maior, tá? Essa é a principal diferença, porque o conteúdo é meio revisivo mesmo, tá? Outra coisa que é importante aqui, assim, é que nesses conteúdos tem coisa lá que às vezes o professor de ensino médio traz assim, tinha lá os 10 mandamentos, daí tinha o 11º que ninguém cita, mas é a equação do sorvetão. Não é assim, aquilo sai de algum lugar, tá? Então eu mostro, né, que essas coisas saem e a gente aplica essas coisas, tá? Então uma das coisas que às vezes o pessoal sofre um pouco tem às vezes até uma resistência a aceitar, por que a gente fica vendo a dedução dessas coisas? Porque a ideia é que aprender a fazer conta, né? Não vou dizer assim, olha, vocês vão estar lá trabalhando na IBM, não sei quando lá, e vocês vão ter que, nossa, qual que era lá a dedução da equação do movimento com aceleração constante? Vocês não vão fazer isso. Mas vocês têm que aprender as coisas, porque, assim, não dá para você chegar aprendendo fazer integral tripla, né? Vocês têm que aprender a resolver o polinômio antes, né? Então a ideia é fazer as coisas e ir treinando. Isso aqui é igual, como eu falei, né? Igual karatê, você não vai sair dando um pulo de 3 metros de altura, né? Você tem que começar correndo em volta da pista para você ganhar um preparo, né? Então aqui vocês vão correr em volta da pista bastante, tá? Então qual vai ser a metodologia de ensino? Aqui eu acho que é a questão que é um pouco mais complicada, tá? Como a gente está nesse regime remoto,
Espero que a gente volte no semestre que vem, né? Mas durante esse semestre todo a gente vai fazer tudo em regime remoto. Eu optei por fazer o seguinte, ó. Vou mostrar depois para vocês, mas ao longo dos anos eu fui digitando as minhas anotações que eu uso para poder dar as aulas, tá? E elas meio que estão num formato de livro, tá? Tem figura, tem toda a explicação e tudo, tá? E aí eu vou utilizar esse meu texto como meio que o livro base para a gente desenvolver a disciplina. E eu também vou procurar gravar todos os conteúdos, mas assim, eu vou tentar gravar uma versão um pouco mais simplificada, em vídeo, explicando. Eu tenho uma canetinha para escrevendo aqui na tela, e aí eu vou gravar isso e vou disponibilizar para vocês. Aí vocês vão ver esse vídeo, se ficar alguma dúvida ali ou quiserem entender um pouco mais, vocês podem ler o que está nas notas de aula. Eu recomendo que façam os dois, claro, né? E aí, o tempo que a gente tiver disponível para interação através das conferências, a ideia é que vocês tirem dúvidas, tá? Como eu falei, ó, a ideia é tipo karatê, né? Você tem que ir lá e treinar e fazer exercício e tentar fazer mais exercícios. Ficou dúvida, conversa comigo. Então, eu prefiro utilizar o tempo que a gente vai poder conversar para poder tirar as dúvidas que vocês tenham, tá? Afinal, assim, não vejo propósito de eu pegar e utilizar um tempo precioso desse que é reduzido para pegar e ficar fazendo um negócio que é basicamente ler o livro para vocês, tá? Então eu vou fazer isso em vídeo. Talvez não consiga todos os conteúdos, porque assim, eu gravei o primeiro hoje, tá? Vou mostrar que já estava disponível no Moodle. E eu vou ir gravando conforme as semanas forem passando, tá? Que eu não consegui fazer isso nos semestres anteriores. Então nesse semestre eu pretendo fazer isso. Talvez alguma sessão ou outra ali eu pule, porque ela é uma sessão opcional, ou porque ela às vezes é uma sessão muito simples. Então as principais coisas eu vou fazer vídeo de todas, tá? Mas se ficando qualquer dúvida, ô professor, aquele negócio lá não entendi, vem aqui e conversa comigo. Vocês falam, professor, aquele conteúdo lá você não gravou o vídeo, mas eu acho que é importante que faça. Aí, se eu tiver o tempo, eu vou gravar, tá? Então a gente tem que ir conversando. Vocês vão ter que resolver, então, exemplos e exercícios, tá? Isso aqui é importante. Eu já tinha bastante exemplo resolvido, gravado dos semestres anteriores. E aqui a gente está agora aqui no terceiro semestre que está sendo dado assim, né? Então eu tenho algum material já, e aí vou tentar fazer mais material para esse semestre, tá? As listas de exercício, para vocês resolverem, né? Vocês podem pedir para mim, se vocês tiverem dúvidas, podem falar que deve ter monitor para auxiliar vocês também, que vai ser alguma pessoa que é um estudante, né? E ele já passou pela disciplina faz algum tempo e ele vai ter mais tempo de... Eu vou conseguir atender vocês segunda, quarta e sexta, tá? E esse outro aluno aí, ele deve ter 15 horas de aula de atendimento, então fica mais fácil para ele atender vocês. Então, como eu falei, né, aproveitar o tempo síncrono para tirar dúvidas. Então, eu vou mostrar depois no Moodle, o horário dos monitores está num link lá que vocês vão ter acesso. Então a gente vai ter um cronograma das atividades para as várias semanas que a gente tem, vão ser 12 semanas, tá? Esse cronograma está na página lá do Moodle e a gente vai seguir ele rigorosamente. Então todos os conteúdos já estão planejados até o final do semestre, tá? E basicamente a gente vai ter o seguinte, ó. A gente está conversando agora na quinta-feira, né? Se a gente estivesse num regime normal, né, a gente teria o quê? Aula de teoria na segunda, na quarta, e daí na quinta-feira a gente teria aula do laboratório. Então esse período agora aqui seria justamente a aula do laboratório. Mas eu não vou usar esse período da aula do laboratório, né, na quinta noite. Então o que vocês vão fazer durante esse momento? Vocês vão fazer os exercícios da disciplina. Não vai ser suficiente o tempo, vocês vão ter que usar mais tempo à parte, né, final de semana, outros momentos que vocês não estiverem tendo aula, né? Mas as quintas, então, elas não vão ser utilizadas, vão ser sempre livres, tá? Então, quando que a gente vai ter atividades? Nas segundas, onde a gente vai fazer as avaliações também, né? Depois eu vou entrar em detalhes sobre isso. Nas quartas, onde vocês vão poder tirar dúvidas comigo. E nas sextas-feiras, tá? Sexta-feira de manhã, vai ser de manhã, vão ser 3 horas de aula, vai ser das 9 ao meio-dia, 9h10 ao meio-dia. Às vezes vai ter algum feriado na segunda, daí a gente vai fazer a avaliação na quarta, tá? Tem acho que 3 semanas em que isso vai acontecer.
Assim, não é tão crítico porque em duas delas vão ser, não são três, são duas, são quatro na verdade que vai acontecer isso, mas duas delas são atividades de laboratório, então não vai influenciar tanto, e duas são atividades de teoria, né? Que daí vai ser um pouquinho mais complicado. A gente vai perder, digamos assim, um tempinho de atendimento. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, tá? Eu vou liberar o vídeo, indicar as leituras para vocês, e isso vai estar sempre, a partir de segunda-feira, isso já vai estar disponível, tá? E vocês vão estudar ao longo da semana. Daí quarta-feira vocês podem tirar dúvida, na sexta-feira de novo, e eventualmente a gente vai ter avaliação. Esse ciclo vai ter 15 dias, na verdade, porque vocês vão fazer numa semana a avaliação de teoria, na outra a de laboratório, e depois a outra de teoria de novo. Então, entre duas avaliações de teoria, vocês vão ter 15 dias. Entre duas avaliações de laboratório, vocês também vão ter 15 dias, tá? A ideia é basicamente assim, que ir alternando assim, o laboratório é mais tranquilo, tá? Por que é mais tranquilo? Porque a parte de teoria, as avaliações vão ser prova. Vai ser com consulta, mas vai ser prova. E a parte do laboratório não, ela vai ser meio que um trabalho, assim. Vocês vão poder discutir entre várias pessoas, né? Vocês podem fazer grupos de até 5 pessoas. E vocês podem perguntar para mim, ó, professor, não entendi isso aqui, o que tem que fazer nessa questão? Eu vou lá e explico para vocês, vocês fazem, tá? Então o trabalho do laboratório é um pouco mais tranquilo. Então a parte do ciclo da teoria tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, como falei, né, o laboratório também tem um ciclo quinzenal, vai ser vídeos mais leituras, e aí discussão das dúvidas e resolução do questionário, tá? Que coisa que assim é que a teoria a gente vai toda semana ter conteúdo novo. O laboratório assim, eu vou liberar na segunda-feira um conteúdo novo, vocês têm até a segunda-feira seguinte para poder fazer o trabalho, tá? Então vai ter uma semana ali que basicamente vocês vão se preocupar só com teoria e na outra vocês vão se preocupar com teoria e laboratório. A avaliação da parte de teoria vai ser sempre depois dessa semana que vocês vão ter que se preocupar só com a teoria, tá? Então acho que foi o melhor equilíbrio que eu consegui com os conteúdos, tá? O importante aqui é que vocês se organizem em grupos, depois vocês vão ver lá que tem um link onde vocês vão ter que pegar e escrever lá quem são os grupos para eu poder depois cadastrar no Moodle, tá? Tem uma bibliografia, então como eu falei, né, vai ter o meu roteiro das minhas notas de aula, de teoria, né, e laboratório, que vão estar disponíveis no Moodle, e tem esses outros livros aqui, né, que são todos muito parecidos, tá? O pessoal mais usa, eu acho que o que mais tem na biblioteca vai ser esse Halliday Fundamentos de Física, volume 1, sempre é o volume 1, tá? Mas vocês podem pegar esses livros também pelo aquele ambiente Minha Biblioteca, que é um livro, um e-book que vocês podem ver dos livros, tá? Então, imagino que o coordenador de vocês deve ter prestado alguma informação acerca disso. Então, todos esses livros aqui eles vão estar disponíveis lá como e-books, tá? Só assim, eu tomo cuidado para não pegar esses livros aqui, Moisés, Curso de Física Básica, e esse Feynman, Lições de Física, que esses dois livros aqui são mais avançados, tá? Então eles são bons para vocês no futuro precisarem, preciso rever alguma coisa lá de Física 1 que eu não estou lembrado. Aí vocês podem pegar o Moisés, por exemplo, que ele é um curso mais pesado. Mas por que ele é mais pesado? Né? Porque ele usa mais cálculo. Só que quando vocês estiverem fazendo, sei lá, tiverem feito já cálculo 3, vai ser mais fácil vocês pegarem esse livro aqui. Porque, assim, tem muita coisa que a gente às vezes tem que dar uma volta para poder fazer sem cálculo, que com cálculo a gente faz em 2 linhas, tá? Então, ele é um livro que é enganoso com esse título, né? Curso de Física Básica. Ele é o mais pesado dos livros que tem aqui, tá? Mas ele é um curso bastante legal. O que mais? A parte do laboratório, assim, até tem um livro lá, mas ele não é interessante pra gente, porque o meu roteiro do laboratório é exatamente feito para o experimento que a gente vai fazer, tá? Claro que ele vai estar adaptado, por exemplo, vocês não vão fazer o questionário que está no roteiro, vocês vão fazer um questionário à parte que foi adaptado para esse período aqui em que a gente está remoto, tá? Então, deixa eu mostrar o cronograma para vocês no Moodle, porque eu acho que as coisas vão ficar mais claras. Depois a gente fala das avaliações.
como que elas vão funcionar. Então, se vocês pegarem e abrirem aquele link que eu coloquei no chat ali, vocês vão entrar nesse curso. Em algum lugar vai ter um botão para vocês se inscreverem, imagino, né? Não sei. E aí aqui vai ter o quê? Uma descrição de como é que vai ser o curso, tá? Então, método de ensino, material disponível, método de avaliação, tem todo um resuminho aqui, tá? E aqui tem isso aqui que é importante, então, os horários de atendimento, segundas e quartas nos horários regulares de aula, então 15h50 até as 17h30. E às sextas nos horários das 9h10 às 10 horas e das 10h20 ao meio-dia. Eu posso fazer um intervalo aqui, mas em geral eu não faço, tá? Aí vocês vão ver que tem outros links aqui, tá? Esse daqui tem um link de avisos. Se eu precisar fazer algum aviso para todo mundo, eu entro nesse fórum aqui, escrevo o aviso e daí vai cair no e-mail de todo mundo que tiver cadastrado aqui nesse curso no Moodle, tá? Aqui tem essa página aqui, plano de ensino. Se vocês clicarem aqui, vai abrir basicamente um contrato, tá? Descrevendo como que vai funcionar a disciplina, o porquê de algumas decisões que eu tomei, como que vão ser as avaliações, cálculo de nota final, recuperação, essas coisas aqui estão disponíveis até no sistema lá do UTF, tá? Fazem parte do plano de ensino. Outra coisa que faz parte do plano de ensino é justamente o calendário de avaliações, tá? Mas lá no sistema eu coloquei só como uma avaliação final e aí eu vou colocar as avaliações todas numa tabela lá que vai mostrar a nota para vocês, digamos assim, conforme o semestre vai passando, tá? Aqui outra coisa que é importante, ó, conferências de segundas e quartas-feiras, e aqui um outro link, conferências de sextas-feiras. Por que tem dois diferentes, né? Porque eu tenho uma turma de mecânica também, e aí para poder marcar lá as coisas, na sexta-feira eu vou atender as duas turmas, tá? Então eu tenho que fazer esse conferências de sextas-feiras aqui, das 9h10 ao meio-dia, é o mesmo link aqui que é para o curso de engenharia mecânica. E esse conferência de segunda e quarta-feira é exclusivo para a turma de vocês, tá? Quer perguntar alguma coisa, Gabriel? As conferências são essas conferências do Meet aqui, são as videoaulas, digamos assim, né? Porque vai ser tudo remoto, né? Aqui, ó, horários de monitoria. Se vocês clicarem aqui, vai abrir um Google Docs, provavelmente, que vai ter todos os horários de monitoria do campus, tá? Então aqui vai ter departamento de física, departamento de elétrica, de matemática. E daí vai ter o nome do professor, da disciplina e do bolsista aqui, tá? Então, geralmente no começo do semestre dá algum problema, assim, tipo, teve um monitor que saiu, vai ter que fazer seleção para outro. Então, às vezes é um pouquinho chato, mas eventualmente isso daqui vai ficar tudo certinho para vocês poderem falar com os monitores, tá? Que mais? Tá, agora começa aqui, ó, os materiais, tá? Notas de aula de teoria, notas de aula de laboratório, daí listas de exercício, tá? Lista 1, lista de vetores, que é opcional, lista 2, lista 3, lista 4. Então, o que são essas notas de aula, tá? Então, é um PDF, um e-book, basicamente. Tem 330 páginas, esse daqui é o de teoria, tá? Então, aqui tem o barco na capa aqui. Então aqui vai ter o primeiro capítulo de unidades, tá? Um capítulo curtinho, que fala só sobre questão de unidade, sistema internacional, dimensão, esse tipo de coisa, tá? Então ele vai ser um pouco mais curto aqui em relação aos demais, né? Quer dizer, bem mais curto que os demais. Então são só algumas páginas. E aí esse capítulo aqui, ele não vai ser cobrado diretamente em nenhuma avaliação. Ele é meio que cobrado ao longo de todo o semestre, diluído em todas as avaliações. Afinal, se você vai colocar uma resposta de cinemática, de dinâmica, você precisa saber de unidades, né? Então isso aqui está sendo cobrado ao longo de todo o semestre. É um conteúdo que a gente chama de transversal, né? Depois a gente aqui entra em movimento unidimensional. Aí aqui é um capítulo mais longo, tá? E aí a gente vai ter lá uma introdução, falar que, olha, eu vou falar algumas coisas de cálculo, mas não vou cobrar.
Aí depois começa definindo posição, definindo deslocamento. Aí depois eu uso uma reta real para poder fazer a posição e depois o deslocamento. Depois eu defino, falo das unidades da posição do deslocamento. Depois eu vou falar de distância percorrida, que é diferente de deslocamento. Às vezes por exemplo, você sai de uma posição, faz toda uma volta e volta para a mesma posição. Qual que foi a distância percorrida? É todo o comprimento da trajetória que você fez. Qual que é o teu deslocamento? É zero. Por que é definido assim deslocamento? Coisa mais besta, né? Você andou um monte, por que deslocamento é zero? Porque para as leis físicas é isso que você precisa, né? Você vai calcular o trabalho exercido por uma força, por exemplo. Se você faz um caminho fechado, né? Sai de uma posição e volta para essa mesma posição no final do deslocamento, o trabalho vai ser zero. Então é por isso que a gente precisa definir dessa maneira. Depois eu falo com posição com função do tempo, passo alguns gráficos aqui. Claro que é um gráfico que não tem números aqui, só para mostrar que, olha, o gráfico é uma figura, né? Por que a gente faz tanto gráfico, né? Porque você fala assim, olha, uma função que é linear, uma função que é quadrática. Se você só vê os números, você não vai entender a diferença entre elas só de olhar os números, né? Mas só de olhar a figura a gente consegue ver que são coisas diferentes, né? Então por isso que a gente se, se escora tanto assim em gráficos quando a gente está falando de matemática e física, né? E depois eu vou definir velocidade, por aí vai, né? Todas essas coisas aqui, elas vão ser discutidas então no próximo vídeo que eu vou gravar ainda. Vai ser mais do que um, né? Porque uma parte vai ser até movimentos com velocidade constante e depois vai movimentos com aceleração constante e ainda é movimento unidimensional. Depois vai entrar em vetores, também vai ser um capítulo, esse daqui vai ser um capítulo um pouco mais pesado, tá? Mas está tudo explicado aqui. Depois movimentos bitridimensionais e por aí vai, tá? Então, são 300 páginas, é mais ou menos o que um livro como o Halliday tem, né? Só que aqui não tem exercícios, tá? Geralmente o Halliday tem uns 100 exercícios, eu não tenho exercícios aqui, mas tenho os exercícios em listas separadas, tá? O que mais que a gente tem? Tem aqui um de laboratório, tá? Esse laboratório assim, ele não está bem adaptado a esse regime remoto. Tá? A ideia dele aqui é uma coisa que ia ser um apoio para a parte de laboratório presencial. Tá? Então, eu tenho aqui uma série de capítulos iniciais que falam sobre medidas, como é que funciona uma medida, medida indireta, medida direta, algoritmo significativo, várias coisas aqui relacionadas a medidas. Tá? Então é um capítulo inteiro aqui. Depois a gente tem um só sobre gráficos. O que é um gráfico? Como é que a gente faz um gráfico? O que a gente deve fazer num gráfico? O que a gente não deve fazer num gráfico? Que tipo de gráfico a gente usa, né? Que é o gráfico de dispersão. E aí explica aqui como é que faz um gráfico. Né? Aqui está, por exemplo, um gráfico de dispersão com várias coisas que são interessantes que um gráfico tenha. Tá? Então tudo isso está discutido nesse capítulo. Claro que eu fiz um vídeo também, né? Esse vídeo aqui já está pronto. Que explica como é que faz um gráfico. A gente vai utilizar bastante Excel para poder fazer esse tipo de coisa, tá? Então, esse capítulo de erros aqui a gente não vai trabalhar. Depois a gente vai ter esse capítulo de regressão linear, né? O que é uma regressão linear? Um processo para determinar para um conjunto de dados experimentais qual que é a melhor reta que representa esses dados, né? A gente vai trabalhar bastante com essa questão de regressão linear, tá? Depois esse desvio padrão aqui é um meio capítulo que eu escrevi, nunca terminei. Não vai ser muito relevante para a gente aqui. O mais relevante aqui vai ser essa questão dos experimentos, tá? Então a gente vai começar pelo segundo aqui, que vai ser o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Então vocês vão notar aqui que eu tenho um resumo daqueles capítulos, por exemplo, esse aqui trabalha com gráficos, né? Então essa primeira sessão aqui do experimento vai ser um resumo do capítulo de gráficos. E aí eu acho que está até o mesmo gráfico aqui, né? Tratar de uma maneira mais rápida aqui essa questão. Tem vídeo pronto dessa parte aqui também, tá? E depois entra lá na questão de como que a gente faz para extrair os dados, e aí depois vai ter um questionário que vai estar lá no Moodle, tá? Que vai explicar o que é para vocês fazerem
para me entregarem. Tá? Então, isso aqui é meio que um material de apoio. Tá? Bem, a gente tem as listas de exercícios. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui no meu computador, fica mais rápido para abrir. As listas elas são 4, tá? Que são obrigatórias de vocês fazerem. Elas têm mais ou menos uns 50 exercícios cada uma. Não vai ser todas as listas que vocês vão fazer tudo, né? Eu acho que a última é bem mais curta, na verdade. Eu acho que ela deve dar uns 25 no máximo. Então nem tudo de cada uma dessas listas vai ser trabalhado, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, lista 1. Só notar aqui que tem um formulário, tá? Que tem várias coisas que a gente acaba utilizando aqui para poder resolver. A gente vai, claro, estudar todas essas fórmulas aqui. Mas vocês não precisam decorar, vai estar tudo aqui, tá? Como eu falei, as avaliações vão ser com consulta também. E aqui a gente tem, ó, questões com movimentos unidimensionais com velocidade constante. Vão ter algumas questões aqui, eu acho que são só 3. Depois, movimentos unidimensionais com aceleração constante. Vai ter algumas questões cursivas. Depois vai ter questão para fazer cálculo mesmo. Veja que as questões têm respostas, tá? Para vocês compararem aí o resultado que vocês obtêm. Claro que vocês têm que ter em mente assim, que às vezes a gente faz uma salada de conta e chega no resultado por acaso, tá? Vocês têm que verificar toda a questão do desenvolvimento, ver se ele faz algum sentido, né? Às vezes tem aluno que faz uma salada lá, chega num resultado e vai brigar com o professor, professor, mas eu cheguei no resultado. Mas não é bem assim, né? Você tem que ter entendido o conteúdo e tem que ter feito o cálculo da maneira correta, né? Não adianta fazer um monte de conta, multiplicar por zero escondido, depois somar o resultado certo e dizer, cheguei no resultado certo, que não é assim que funciona. Falo isso porque às vezes dá problema, né? O aluno surta às vezes porque o professor não concorda com a solução dele e diz que está errado e o aluno não gosta. Certo? Então, assim, deixa eu até ver quantos exercícios tem aqui. Esse movimento relativo não entra, né? Então são 54 exercícios, tá? Isso aqui dá mais do que uma avaliação, deve dar umas duas pelo menos. Essas duas primeiras aqui eu acho que vão ser... não vai dar exatamente... Eu acho que assim, a lista deve dar mais ou menos as duas primeiras avaliações. Porque tem 4 listas, vão ser 5 avaliações, né? Porque eu não ia refazer as listas só para essa parte aí de regime remoto, tá? Na verdade, eu costumo dividir em 4 provas quando a gente está fazendo presencial, tá? Vocês vão ver que vão ser 4 listas, mas eu vou mostrar depois aqui que tá sempre, estou indicando, exercício, essa semana o conteúdo é tal, do exercício tal até tal, tá? Então vai ficar fácil para vocês acompanharem. Aí aqui eu tenho, se vocês clicarem aqui, o exercício resolvidos da lista 1, vai abrir uma playlist no YouTube. E aí vocês vão ter lá alguns exercícios dessa lista aqui que vão estar feitos lá, tá? Então, exercício 4, 9, 12, 15, 17, depois eu tenho um resuminho de decomposição vetorial, 27, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 50 e 53. São todos os exercícios que já estão resolvidos, tá? E aí vocês vão poder acompanhar lá, claro que se ficar alguma dúvida, só vocês falem comigo. Se vocês precisarem fazer algum outro exercício também é só falar comigo, tá? O que mais que a gente tem? Esse resumo de semanas aqui eu vou tirar, tá? Esse daqui no primeiro semestre, faz 2 semestres, eu acho que os alunos pediram para fazer um resumo do que ia ser o conteúdo da semana. É porque eu não ia ter tempo de fazer os vídeos explicando tudo, tá? Mas nesse semestre eu pretendo fazer, então eu vou tirar esses vídeos daqui. Aqui tem alguns exercícios resolvidos em texto, tá? Então se vocês entrarem aqui vai ter alguns arquivos PNG, outros SVG. Esse SVG vocês conseguem abrir geralmente no navegador, tá?
E aí vocês vão conseguir ver alguns exercícios de algumas listas aí que estão resolvidos, tá? Então, conforme os alunos vão me pedindo, eu geralmente salvo aqui, tá? Então, se vocês me pedem para fazer um exercício para vocês, se vocês me lembrarem, ó, professor, salva esse exercício aí para mim. Eu vou salvar e vou colocar aqui para vocês terem acesso depois, tá? Porque às vezes é difícil de copiar, né? Porque às vezes dá uma interrompida na gravação, não, na transmissão, né? Às vezes a imagem fica muito ruim, às vezes fica difícil de ver, tá? Então aqui vocês vão conseguir abrir os arquivos, como eles são SVG, eles não têm deterioração na qualidade da imagem, tá? Aqui tem a tabela de notas, que vai ser uma tabela também do Google aqui. Essa tabela aqui, ele vai atualizar, vai apagar essas notas aqui, eu deveria pelo menos. E aí vocês vão ver que vocês vão estar listados pelo RA, tá? E aí vai aparecer as notas de vocês, as notas dos experimentos, e daí vai ter já a nota final calculada aqui, tá? Então, ó, zerou aqui. Se vocês olharem aqui, esses RAs aqui correspondem aos RAs dos alunos da turma, tá? E aí aqui vai estar, ó, a nota, conforme vocês forem fazendo as coisas, eu vou digitando e a nota vai sendo calculada aqui, tá? Então vocês vão estar sempre com acesso às notas de vocês. E entra aqui na questão do cronograma. Essa aqui é a parte mais importante porque é como a gente vai seguir, tá, todo o conteúdo da disciplina. Então, aqui está a semana 0, tá, que considerando que começa a semana que vem, tá? E aí aqui vai ter, então, representação de disciplina, discussão, funcionamento, que é justamente o que a gente está fazendo agora. Esse link da aula de apresentação é esse link dessa conferência que a gente está fazendo nesse momento. E depois começa aqui semana 1, tá? Então veja aqui conteúdo teórico. Unidades e conversão de unidades, leitura somente, né? Que não vai ter exercício sobre esse assunto. E movimento unidimensional, posição, deslocamento e velocidade. Esse vídeo eu ainda não fiz, tá? Vou fazer amanhã à tarde, ou amanhã de manhã já. E vou colocar no Moodle assim que ele estiver pronto. Então notem aqui que em relação àquele PDF das notas da aula de teoria, vai ser da página 15 à página 36, e os exercícios correspondem da lista número 1, do exercício número 1 até o exercício número 3. Tá? E do conteúdo experimental, a gente não vai começar ainda as atividades, porque a gente tem que dividir a questão do laboratório. Tá? Então aqui vai ter lista de grupos de laboratório, se vocês clicarem aqui, vai abrir um Google Docs em que eu quero que vocês conversem entre si, né? E aí vocês venham aqui e anotem os grupos, tá? Então, digamos que tenha lá X alunos que resolvam fazer um grupo de 3 pessoas. Vem aqui, grupo 1, fulano, ciclano, beltrano. O grupo 2 vai ter 4, você coloca aqui todo mundo. O outro grupo vai ter 5, coloca todo mundo. O máximo é 5, tá? Se alguém quiser fazer individual, escreve aqui, individual, fulano. Aí o outro individual, ciclano. Eu tenho que registrar isso aqui lá no Moodle para poder aceitar a entrega das tarefas em grupos, tá? Então só tomem cuidado para não subscrever algum grupo de algum outro colega. Eu coloquei uma data limite aqui, que vai ser o final de semana que vem, tá? Para vocês colocarem os grupos ali até dia 8 do 10, tá? A partir do dia 8 do 10, eu vou então pegar esses grupos que estiverem ali naquele documento e vou registrar no Moodle. Depois eu não vou mais ver esse arquivo aqui, tá? Então, se vocês fizerem qualquer tipo de alteração, algum outro grupo, não, a gente, fulano e o outro lá resolveram que não, vão fazer um grupo só eles dois. Tem que me avisar, tá? Por e-mail, que é para poder tirar os alunos dos grupos anteriores e colocar nos grupos novos, tá? O vídeo lá de unidades que eu falei está aqui, ó. Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir lá um link do YouTube e vocês vão poder ver o capítulo de unidades. O vídeo ficou com acho que com 1 hora, ficou meio longo, mas vão lá e mudem a velocidade do YouTube para falar com o dobro da velocidade, porque ninguém tem tempo de ficar assistindo o professor falando aí 1 hora de unidades, né? Mas talvez outros vídeos fiquem um pouco mais curtos e eu vou procurar dividir assim por conteúdo, tá? Então, a hora que eu achar assim, não, agora fechou esse conteúdo aqui, eu vou fazer tudo num vídeo só. E conforme vocês forem achando, vocês podem pausar, podem tomar um café, voltar e continuar, tá?
Depois, semana 2 vai estar aqui, ó, do 4 do 10 até dia 8 do 10. Então, conteúdo teórico vai ser aceleração e movimentos com aceleração constante, da página 36 a 51. Lista 1, do exercício 4 ao 25. Veja que já aumentou bastante, né? Tem bastante mais exercícios aqui para vocês fazerem da semana 2. Aí entra na semana 3. Você vê se a semana que vai ter a primeira avaliação. Então, notem aqui, ó, vai ser feriado segunda e terça, tá? Então, na quarta, a gente vai ter que fazer o questionário referente aos conteúdos teóricos das semanas 1 e 2. Então, todos aqueles conteúdos lá, a gente vai fazer uma prova. Esse link da prova vai estar aqui, ó. Aqui, se vocês clicarem, vai estar... que a prova está vazia. Aqui, para mim, vai aparecer diferente, tá? Eu ainda não coloquei as questões, mas para vocês, por exemplo, um pouquinho diferente, vai aparecer que quando ela estiver no horário permitido, né? Dia 13 de outubro, das 15h50 às 17h30, vocês vão poder entrar aqui e fazer a avaliação, tá? Vão ser 3 questões. E aí depois que vocês terminarem, vocês vão ter 1 hora adicional ainda para vocês fazerem a submissão de uma cópia digitalizada das respostas do questionário, tá? Então depois que vocês terminarem, vocês vão ter que pegar aí o celular, um scanner, o que vocês tiverem acesso, vocês vão ter que pegar e tirar as fotos e gerar um PDF, tá? Então se vocês entrarem lá na Play Store, vai ter um aplicativo chamado Microsoft Lens, ou tem aquele Can Scanner também. Eles são capazes de pegar e tirar fotos e meio que faz um tratamento ali para parecer mais um xerox, tá? Então elimina a sombra, aumenta o contraste e corrige um pouco da perspectiva. Esse Microsoft Lens, eu sei que faz tudo isso e ele é bem fácil de usar, tá? Daí ele consegue gerar um PDF e vocês vão poder fazer a submissão desse PDF, tá? Então, quem não fizer a submissão desse PDF até o final do horário lá, que vai ser às 6h30 para vocês, tá? Vai zerar a prova, tá? Então a prova só vai ser considerada se fizer a submissão. Dessas pessoas que fizerem a submissão, eu vou sortear 5 aleatoriamente para verificar a solução que elas fizeram nesses PDFs com os resultados que foram submetidos, tá? Então, caso tenha divergência entre a solução que está lá e o que foi submetido, eu vou zerar aquela questão, tá? Então, a nota mesmo que vai contar é aquela que vai aparecer naquele link aqui, ó, do começo, né? Que vai estar na tabela de notas, né? Essa tabela já vou ter feito esse processo aí. Então veja que a correção ela é automática através do Moodle. Claro, se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? As correções elas sempre vão, se vocês entrarem aqui nesse questionário referente aos conteúdos, orientações gerais aqui, vou falar que, olha, se vocês vão ter uma tolerância de 3% para cima ou para baixo em relação ao valor, né? Porque às vezes dá uma questão do arredondamento ali, conforme você calcula as coisas, eu levo isso em consideração. Vai ter algumas questões que eu vou pedir para vocês fazerem que vão ser discursivas, então essas discursivas vocês vão poder digitar direto no Moodle, tá? E eu vou ter que fazer a correção manual, então não faz sentido vocês pegarem e mandarem no PDF. Então, se vocês quiserem, manda, se não quiserem, não precisa também, tá? Mas só das questões que forem discursivas, né? Que for para fazer texto. Aí vai ser... Mas é interessante talvez vocês mandarem através do PDF, porque assim, como eu falo para os alunos, uma equação fala mais que 1000 palavras. E uma figura também. Então, às vezes, se você quiser pegar e fazer uma solução um pouco mais completa, em que você faz lá uma figura, coloca uma equação, pode ser mais fácil você fazer no papel, tirar uma foto e mandar para mim, né? E aí aqui, ó, nessa mesma semana em que a gente vai fazer essa avaliação na quarta, depois que vocês terminarem a avaliação, vocês vão começar a se preocupar com a questão do laboratório, tá? Então vai ter aqui o conteúdo experimental, vai ter as orientações gerais, dizendo o que vocês têm que fazer. E vai ter aqui, ó, o vídeo 1, que é a explicação, né, a introdução do experimento 1, que é de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, né? Que são os movimentos de velocidade e aceleração constante, respectivamente. Depois a gente tem um vídeo da coleta dos dados experimentais. Então, vou lá e eu e um outro professor, né, a gente pegou e fez os experimentos e coletou os dados e gravou em vídeo e vai disponibilizar aqui embaixo, tá? Vão estar os dados experimentais. Aqui vai ter um que é do MRU e depois um outro vídeo que vai ser do MRUV. Fala, Daniel.
Ah, tá. Tem o Microsoft Lens. Vou escrever aqui no chat. Eu conheço esse, tá? Esse é o que eu uso e é o que eu recomendo, né? Mas eu acho que o Can Scanner também faz a mesma coisa. Hum, entendi. Uhum. Vocês podem utilizar outros softwares, né? Eu estou comentando desses dois aqui porque eu sei que esse Can Scanner eu já vi outros alunos utilizarem e eu uso esse Microsoft Lens. Os dois são de graça, tá? Até onde eu sei. Esse Microsoft Lens eu tenho certeza que não tem nem propaganda, né? Então, é o que eu recomendo devido a isso, né? Mas se vocês tiverem outras formas, por mim tudo bem, tá? Às vezes um scanner de mesa que vocês tenham disponível, também podem utilizar. Porque a coisa assim é que vocês precisam fazer um PDF e enviar para o Moodle, um só, com todas as páginas. Porque aí aparece para eu fazer a correção de uma maneira que fica tranquila de eu fazer. Porque às vezes assim, se você pega e manda uma imagem JPG, outro manda PNG, outro manda TIFF, outro vai ficar uma bagunça e o Moodle ele não tem suporte a muitos formatos. E aí se você pega e coloca um PDF tudo magicamente funciona. Eu abro aqui e vai ficar super fácil para poder fazer a correção, tá? É claro que, assim, não, vai dificultar para vocês. De certa forma, vai ser um pouquinho mais difícil, vocês vão ter que gerar um PDF, mas realmente para mim ter que ficar baixando de cada um dos alunos ia ser assim, uma fonte de confusão interminável, tá? Então se ficar tudo em PDF, eu consigo, não preciso nem baixar, eu abro direto dentro do Moodle e já consigo fazer a avaliação, tá? Então por isso que eu requisito que seja em PDF. Então, é claro, vocês têm que, antes da avaliação, aprender a usar o software, tá? Porque senão chega lá, vai que dá uma zica e vocês não conseguem mandar e aí vão ficar com zero por causa disso, né? Tem que tentar se preparar com isso aí antes, mas não é nada de outro mundo, né? O negócio é bastante intuitivo. Aqui em relação ao laboratório, vocês vão ver, por exemplo, que eu vou pedir também de novo para poder mandar todas as coisas em PDF, né? E aí eu vou falar em relação, aqui tem eu fiz até um vídeo, né, como elaborar o PDF com as respostas, em que eu uso aquele software LibreOffice, que é um similar do Microsoft Office, só que é de graça. E aí explica como é que faz um PDF para vocês poderem fazer a submissão. E aqui eu explico exatamente como que eu quero que vocês formatem, tá? Porque, de novo, se vocês pegarem e mandarem tudo de qualquer jeito, fica muito difícil para fazer a correção, tá? Então, eu vou comentar depois lá em relação às ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Depois vai ter vídeo como elaborar um gráfico para prova de mestrado, elaboração de gráfico em software usando software de planilha, né, como o Excel ou o LibreOffice Calc. Então, todos os conteúdos estão aqui, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. A ideia do cronograma é o que, assim, o principal para a gente seguir, ele vai estar de uma maneira que eu acredito que seja tranquila, tá? Vai ter a semana, vai ter os conteúdos indicados, vai ter os recursos aqui, né? Os vídeos, PDF, tudo vai estar tudo aqui disponível através do Moodle. Ficou bem centralizado aqui e ficou bem fácil da gente seguir o que é para fazer em cada semana, tá? Então, claro que se vocês tiverem qualquer dúvida é só falar comigo, mas a ideia é basicamente seguir o que está escrito aqui. Vamos ver que tem um link, inclusive, aqui para você pegar e fazer a submissão, tá? Das coisas que está em PDF que vocês têm que enviar. Vocês sempre vão enviar aqui através dessa submissão de alguma coisa. Vocês têm sempre esse íconezinho aqui de uma mãozinha segurando um papel, tá? Vocês vão notar também que não são todas as semanas que tem todos os recursos, tá? Algumas coisas, por exemplo, semana 5 tem alguma coisa já. As partes laboratórias já estão todas incluídas, tá? Mas a parte de teoria vai ter alguma coisa que ainda vai faltar, principalmente a questão dos vídeos que eu tenho que fazer ainda, tá? E conforme eu vou fazendo, eu vou colocando aí. Basicamente eu vou estar meio que assim, fazendo as coisas da semana que vem, em geral, tá? Então, quando vocês forem iniciar a semana, o conteúdo já vai estar disponível. As avaliações também eu vou ter que ir fazendo ao longo do semestre, colocando aqui.
Então, tudo isso aqui vai ser atualizado sempre com bastante frequência, tá? E aí vocês vão ver que vai até a última semana, que vai ser lá do dia 13 do 12 ao dia 17 do 12, onde na quarta-feira a gente vai fazer uma prova de recuperação. E são feriados na segunda e na terça, tá? Então, assim, é essencial que vocês entrem aqui, se cadastrem e acompanhem tudo pelo Moodle, tá? Então, voltando aqui, se ficar alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Se quiserem interromper aí, não tem nenhum problema não, tá? Então, as avaliações, né? Como que elas vão ser, né? Bom, teoria vão ser avaliações individuais, só que com consulta, vocês vão poder consultar suas anotações pessoais e materiais que eu tiver enviado para vocês, ou livros, né? Basicamente a ideia é que vocês não podem fazer em grupo, né? Eu vou contar com a honestidade de vocês, eu não tenho como fazer esse tipo de verificação, mas claro, eu vou pegar lá as coisas que vocês me mandarem, vou fazer a correção, vou comparar com outros colegas só para me certificar que não tem nenhum caso aí de desonestidade, tá? Então vão ser 5 avaliações de teoria, tá? Todas elas vão ter o mesmo peso. São 3 questões por avaliação. Vocês têm 2 horas aula para resolução. O que isso quer dizer, né? Uma hora aula são 50 minutos, né? Então vocês têm 2 aulas, basicamente, né? Para fazer, né? Que todas as nossas aulas vão ser sempre em parzinho, né? Sempre 2 de 50 minutos. Então vocês têm as 2 de 50 minutos aí para poder fazer a resolução, né? Então, de novo, eu falei lá que são a cada 15 dias, né? Vai ser ou na segunda ou na quarta, né? Geralmente vai ser na segunda, mas dependendo, devido a feriados, posso ter que fazer na quarta-feira. Coisa que é importante também é que as listas de exercícios elas não contabilizam pontos, mas são essenciais que vocês façam para vocês treinarem aí os exercícios, tá? Da parte experimental vão ser 4 questionários que vão ser respondidos em grupos de até 5 pessoas, também de novo entrega a cada 15 dias, segundas ou quartas, dependendo dos feriados. E as avaliações elas têm caráter de trabalho, tá? Então, durante a prova, vocês, de teoria, né, vocês não podem me perguntar, professor, como é que faz essa daqui? Vocês podem me perguntar, eu vou ficar disponível na conferência, como sempre vou ficar, tá? Enquanto vocês estiverem fazendo a prova, para caso dê algum problema, caso o Moodle pare de funcionar, caso eu esqueça uma figura, às vezes esqueça uma unidade, esse tipo de coisa acaba acontecendo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao professor, não entendi o que essa questão está perguntando, aí eu posso explicar, tá? Mas já a parte do laboratório não. A parte do laboratório é um trabalho. Então, a professor não entendi essa questão. Como que eu faço isso aqui? Daí a gente vai conversar, vou explicar de novo. Claro que vocês vão fazer a resposta, né? Vocês vão fazer a análise dos dados. Mas explicar como fazer é uma coisa que eu posso fazer na parte de laboratório, tá? Coisa que é importante falar aqui em relação às provas de segunda chamada, porque a gente está mais sujeito, eu acho que, a ter problemas com avaliação por causa o fato que a gente está dependendo aí da internet, né? Então, às vezes cai a conexão, alguma coisa acontece. Então, vocês têm que procurar o DERAC para pedir prova de segunda chamada, tá? Eles vão pedir algum tipo de prova. Parou de funcionar a internet, vai ter que ter uma declaração do provedor de internet, tá? Então, existem casos específicos para vocês poderem pedir segunda chamada e precisa comprovação. Então, se vocês perderem alguma, vocês falam direto lá com o DERAC. Se vocês quiserem, eu escrevi aqui que não adianta pedir para mim, né? Que vocês não tem que vir para mim em primeiro lugar, vocês tem que ir no DERAC. E se vocês quiserem avisar, professor, eu faltei lá por causa disso, daquilo, já entrei em contato com o DERAC para a gente verificar se pode fazer a segunda chamada, tá? Me avisar é sempre bom, mas não adianta falar comigo e não ir no DERAC, porque eu não tenho como eu ir lá e requisitar a segunda chamada para vocês. Então o formato vai ser o mesmo, tá? Vai ser uma prova com 3 questões no mesmo tempo para poder fazer. Tem que enviar depois, tudo da mesma maneira, tá? Enviar a cópia digitalizada, né? Uma coisa que é importante é que a gente vai ter que marcar um horário, tá? Que vai ser fora do horário de aula, não tem como pegar e fazer a prova de chamada durante o horário de aula, tá?
Então, como que a gente calcula a nota final? Tá? A nota final ela vai ter uma parte da nota de teoria, que vai ser a média aritmética das avaliações de teoria, e uma parte da nota de laboratório, que vai ser a média aritmética das notas de laboratório. E aí, a nota final vai ser composta em 75% pela nota de teoria e em 25% pela nota de laboratório. Se essa nota final for maior ou igual a 6, vocês estão aprovados. Se você tirar entre 5,75 e 6, eu arredondo para 6, tá? Mas ficar em 5,74999 eu não vou arredondar. Vocês têm que chegar em 5,75 pelo menos, tá? E aí a gente tem depois uma recuperação. Essa recuperação aqui ela vai ser um pouco pesada, tá? Porque ela vai ser em sistema de exame. O que isso quer dizer, né? Que vocês vão fazer uma prova individual com 5 questões, nesse mesmo tempo de 2 horas aula. Vai ser com consulta, e só que ela vai abordar conteúdos selecionados de todo o semestre. Então, naquela última semana, lá antes do exame, eu vou falar, ó, eu vou cobrar um exame, leis de Newton, conservação da energia, conservação do momento linear e cinemática bidimensional. E aí vocês vão se preparar para isso e vocês vão ter uma prova desses conteúdos, tá? Adianto para vocês que são esses os conteúdos porque esses são os mais importantes, tá? Principalmente dinâmica, conservação de energia e conservação do momento linear, né? Então, eles são os conteúdos que são mais difíceis. E aí, quando chegar lá no final, né, vocês fizeram o exame, como que calcula a nota final depois do exame? Vai ser 50% da nota final que vocês tinham antes do exame, mais 50% da nota final, da nota do exame. Né? Se isso for maior ou igual a 6 ou 5,75, vocês estão aprovados. Prevalece a maior nota, tá? Então, se vocês fizerem o exame lá, eu quero fazer o exame só para melhorar a nota. Ou mesmo que vocês precisem do exame para poder passar, mas vocês não conseguiram, diminuiu a nota, vai permanecer a nota maior, tá? Entre a nota final antes do exame e a nota final depois do exame, prevalece a maior, tá? Então, todos os interessados podem fazer o exame caso queiram, mas eu, em geral, recomendo que vocês vão tirar férias, tá? Porque vai ser final de semestre, vocês vão estar tudo morto. De cansado, tá? Não que eu vou matar alguém. Podem ficar tranquilos. Mas vocês vão ver que o semestre é muito puxado. Ainda mais, como a gente está fazendo aqui em um mês, vocês vão estar revoltados no final do semestre, porque eu falo isso porque eu acabei de terminar um semestre de 3 meses e realmente está revoltante, os outros alunos estão reclamando pra caralho, então vai ser a vez de vocês reclamarem depois, tá? Ferramentas. Em geral, aqui nessas ferramentas eu só falava da calculadora, tá? Eu uso uma assim, uma Cássio. Não vai dar para enxergar porque a câmera aqui sempre. Aqui apareceu. Essa minha aqui tá bem antiga já, tá? Mas está dando conta do recado. Eu ganhei essa calculadora de um colega meu que desistiu de engenharia civil e deu a calculadora para mim. É interessante se vocês adquiram, porque eventualmente a gente vai voltar a fazer aula presencial e vocês vão precisar usar a calculadora e vão ter que saber usar a calculadora já, tá? Eu fechei a fila aqui de pessoas, eu não sei se tinha mais alguém que estava com a mão levantada aqui e ainda queria falar alguma coisa, tá? Antes alguém perguntou e eu continuei depois como se fosse uma pessoa só. Se tiver mais alguém, é só me interromper aí, tá? Que calculadora vocês deveriam comprar, né? Não tem como indicar uma marca, um modelo aqui. Eu vou indicar os modelos que é mais comum ver os alunos comprarem, que é essa FX82MS ou essa HP10S, tá? Essa Cássio aqui é a que geralmente o pessoal compra. Eu acho que elas são calculadoras que devem custar em torno de uns R$ 70, a original, tá? Mas assim, ela é indestrutível. Até a pilha dela, você vai pegar aquela pilha que você ia jogar fora, porque não funciona mais nem no controle remoto da TV, você põe a calculadora, ela funciona, tá? Geralmente a minha tá com uma pilha vencida há 5 anos, pelo menos, tá? Então ela é um negócio que vale a pena comprar. Mas tem umas cópias genéricas, que são, em geral, bem baratas, fazem a mesma conta. Só que, em geral, elas não duram nada, tá? Então vai aí de vocês. Às vezes tem cópia genérica de R$ 20 e talvez valha a pena para vocês, né? Não sei.
Elas vão precisar fazer algumas operações, bom, as operações básicas para poder dizer que é calculadora, né? Então não é calculadora. Depois funções trigonométricas e trigonométricas inversas, né? Seno, cosseno, tangente, e arco, seno, arco, cosseno, arco, tangente, a gente vai utilizar bastante. Funções logarítmicas e exponenciais, a gente usa mais isso aí em Física 2, mas vocês não vão comprar uma calculadora diferente só para fazer Física 2, né? Então já tem que ter uma que dê para fazer tudo. Radiciação, potenciação, basicamente assim, é o básico de uma calculadora que queira dizer que é científica. Essa questão da regressão linear não é toda calculadora científica que faz, tá? Mas a maioria esmagadora delas faz, tá? Então é uma coisa que seria interessante vocês verificarem. Mas essa FX82MS eu sei que faz essas coisas e até mais coisas. Tem coisas que uma calculadora faz que eu nunca usei. Mas, assim, é uma recomendação aí que eu tenho para vocês. Claro que agora a gente meio que pode dar um jeito, a gente vai fazer as provas no computador, então a gente pode utilizar o computador para fazer algumas contas, mas eventualmente vocês não vão poder a partir do semestre que vem, espero. Então vocês vão precisar da calculadora, vão precisar saber usar elas, então tem que se familiarizar, tá? Então durante esse período remoto, a gente vai usar muito o Moodle e o Google Meet, tá? Eu gostaria que sim, que vocês pudessem, quando vocês forem participar das conferências, vocês usassem um fone de ouvido com microfone, se vocês estiverem disponível. Em geral, coisa de celular mesmo, assim, já fazem maravilha, porque às vezes o problema que acontece é aquele efeito sanduíche, que eu falo e aí dá retorno e aí fica ruim para mim, tá? Começa a travar o cérebro. Então, se vocês puderem utilizar um fone de ouvido, eu agradeço, tá? Além disso, assim, Word, Excel ou o Writer e o Calc, que são de graça, né? A gente vai utilizar para submeter as respostas da parte do laboratório. E são ferramentas que vocês vão utilizar muito na vida, né? Um Word, um Excel, quem nunca utilizou, né? Tem aquela zoeira, né? Que você começa aprendendo matemática básica, depois vai para a faculdade, aprende cálculo, depois cálculo com vetor, depois resolve a equação diferencial e no trabalho você usa o Excel, né? Que é coisa super simples. Então, que maravilhosa oportunidade de começar a aprender a arrastar fórmula no Excel, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não tem. Se vocês têm perguntas, posso mostrar algum outro material que tenha faltado, se vocês tenham ficado com curiosidade, mas eu acho que mostrei tudo, né? Que eu tenho aqui. Notas de aula, aula de apresentação. Então, só esclarecendo aqui, né? Então, durante a semana, nossas atividades vão ser sempre assim, ó. Segunda que vem, né? O que a gente vai fazer? Segunda que vem eu vou entrar lá na conferência no horário das 15h50 até as 17h30 para a gente discutir o conteúdo já, né? Porque a gente não tem avaliação para fazer, a gente está começando o semestre. E aí, claro, não posso participar, não tem problema, a participação não é obrigatória, tá? Exceto, claro, nas avaliações. Vocês vão ter que fazer as avaliações no horário que está lá agendado, né? Mas se não tiver avaliação, vocês não são obrigados a participar. As avaliações do laboratório, inclusive, elas não são entregues durante o horário do laboratório, durante o horário de aula, tá? Elas podem ser entregues até a meia-noite do dia da segunda-feira, onde deve ser feita a entrega, tá? Se vocês olharem... cadê o link? Tá sem link. Aqui eu vou colocar depois esse... não, tá aqui no outro semana. Submissão das respostas do questionário referente ao experimento 1. Vocês vão ver que, na verdade, assim, seria segunda-feira, meia-noite para entregar, né? Mas eu costumo colocar no dia seguinte às 3h30 da manhã, porque sempre alguém que me manda meia-noite e 1, eu falo, professor, tive que entregar atrasado, porque eu não vi que passou da meia-noite. Então, até às 3h30 eu acho que todo mundo já foi dormir, né? Então, não vai ter nenhum problema. Então, voltando, né? Segunda, em geral vai ter avaliação. Nessa primeira semana não, né? Terça, você não tem aula. Quarta, não tem comigo, né? A quarta aí vai ficar para vocês tirarem dúvidas. Na quinta é o tempo que vocês vão utilizar para estudar, tá? A gente não vai desenvolver nenhuma atividade síncrona na quinta-feira, como a gente está fazendo hoje.
E daí na sexta-feira de manhã tem um horário que é basicamente um horário de atendimento, tá? Em que vocês podem ir lá conversar comigo. Por que eu falo horário de atendimento, né? Que diferença tem, né? É que se fosse presencial, vocês teriam aula comigo na segunda, na quarta e na quinta. Aí esse horário de atendimento seria um horário que eu estaria lá na universidade disponível para caso algum aluno me procure. Mas como a gente está remoto, eu vou aproveitar para falar, não, ó, vamos desenvolver atividade durante toda a semana e na sexta-feira vocês já têm dúvidas, né? Se começa a estudar na segunda-feira, na sexta-feira vocês já têm dúvidas se vocês se dedicaram, né, durante a semana. E vocês têm uma oportunidade boa aí para poder tirar dúvidas que vocês tenham, tá? Mas como eu falei, né, nenhum horário, exceto os da avaliação, é obrigatório, tá? Quando vocês forem entregar coisas de laboratório na segunda, inclusive, vocês podem utilizar o período de aula para fazer perguntas, né? Professor, a gente vai entregar aqui o relatório às 8, mas eu estou com essa dúvida aqui nessa questão. O que é esse r ao quadrado aqui? Eu explico para vocês, vocês alteram alguma questão e aí, quando chegar lá no horário de fazer o envio, vocês enviam para mim através do Moodle, tá? Bom, acho que vocês têm alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Se vocês não tiverem, aí eu vou finalizar e a gente volta na segunda-feira. Então, segunda-feira vejam que o link é diferente, tá? Vocês vão ver lá no comecinho que tá conferências de segundas e quartas. Vocês vão clicar aqui e vai abrir a conferência da segunda-feira, tá? Então é isso, pessoal. Até segunda, então. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí na segunda-feira. No começo a gente vai estar bastante tranquilo, então posso esclarecer lá sem problemas. Aí o vídeo da aula de hoje eu vou, que alguém tinha falado lá de um colega que faltou, né? Eu vou finalizar aqui, vou compactar e vou enviá-la no YouTube e depois eu vou colocar aqui dentro dessa primeira sessão aqui, no final eu vou colocar aqui a aula da apresentação, alguma coisa assim, depois de tabela de notas aqui. Beleza? Isso aí então, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.